Bom dia, Felipe. Bom dia. Então, eu queria saber um pouco sobre a série Polícia Fora da Lei. Eu queria saber os métodos de apuração que foi usado e como que vocês chegaram até isso. Se foi uma fonte ou se vocês perceberam que era preciso falar sobre isso e foram investigar. Nossa, vocês estão com tempo? Polícia Fora da Lei começou da seguinte forma. Tinha um colega de redação, que vocês devem conhecer, o Mauri Koenig, que é um repórter investigativo. Ele tinha algumas fontes na Polícia Civil, foi procurado por algumas fontes. Essas fontes apresentaram a ele algumas informações que apontavam possíveis desvios do fundo rotativo, que é o dinheiro que é repassado todo mês para as delegacias para manutenção, para gastos de material de escritório, material de limpeza e tal. E o Mauri tinha essa informação preliminar e como um outro repórter chamado Diego Ribeiro e a gente tinha mais afinidade com essa área de segurança e tínhamos algumas fontes, o Mauri nos chamou para trocar ideia e aí nessa primeira conversa a gente ponderou que haveria ali indícios para uma grande reportagem. Então a gente aprofundou contatos com fontes, né? Eu comecei a falar com as minhas fontes, o Diego começou a falar com as dele. Fizemos outras reuniões com essas fontes do Mauri e fomos conseguindo mais informações documentais, né? Não só relacionadas ao fundo rotativo, mas também a produtividade de cada delegacia. A gente conseguiu, por exemplo, o número de relatório de inquéritos instaurados por mês para cada delegacia, o número de prisões, para a gente ter cruzar os dados, né, para tentar também chegar à produtividade de cada uma dessas delegacias. Aí, no segundo momento, numa outra reunião, já em estágio mais avançado com as fontes, a gente se deparou com a possibilidade de abordar um outro assunto que todo mundo sabia, entre aspas, o que acontecia, mas ninguém nunca tinha tido condições de provar, que era o fenômeno do que a gente chamou de mordomóvel, que são viaturas oficiais, descaracterizadas, que em vez delas serem usadas para fins de investigação, são usadas para fins particulares pela cúpula da polícia. Então a gente dividiu a série em duas partes. A primeira parte para falar dessa questão do fundo rotativo e desse dinheiro que saía das contas da Secretaria de Segurança Pública, mas não chegava ao fim, que seria as delegacias mesmo. E numa segunda parte a gente falaria dos mordomóveis, né? E então a gente dividiu a apuração dessa forma e foram métodos distintos de apuração. Nessa primeira parte foi mais um mergulho em planilhas no primeiro momento. Aí a gente identificou alguns casos que poderiam ser emblemáticos e para mostrar de uma forma mais clara para o leitor o tipo de desvio que estava acontecendo. Com base nisso, a gente fez 3 expedições para o interior para visitar cidades que não tinham delegacia, que a prestação de contas apontava que o dinheiro estava saindo, mas que não estava chegando lá, para a gente mostrar esses casos. E, no segundo momento, a gente identificou essas viaturas descaracterizadas, com quem elas estavam, e a gente começou a seguir mesmo esses policiais, esses delegados, para mostrar que eles faziam um uso pessoal dessas viaturas. Então, a gente conseguiu fotografar e filmar delegados em supermercado fazendo compra, levando e trazendo o filho para a escola, e até numa casa de prostituição. Então, assim, o método de apuração foi mais ou menos esse, durou 3 meses, né, essa apuração, e depois teve um rescaldo de algumas outras matérias que renderam adiante. E, sim, grosso modo seria isso. Teria muitos detalhes para contar e tal, mas para resumir um pouco a história seria isso. Bom dia. Um assunto que está bastante em pauta é a mudança da Gazeta do Povo, a tirada do jornal impresso e uma revista semanal agora. Você trabalha na Gazeta, eu queria saber qual é a sua percepção sobre isso, como isso te afeta, esse modelo novo de mobile que eles querem implementar. Seria um modelo mais prático de jornalismo para você?
Olha, acho que é uma questão também bem ampla que não daria para a gente resolver num bate-papo, assim, mas vou te falar de um ponto de vista bem pessoal e bem particular. Assim, eu tenho a impressão e observo que essa migração dos veículos para os meios digitais talvez seja um caminho sem volta, mas eu considero que o impresso e o digital não são meios concorrentes, mas complementares. Eu gostaria muito que houvesse a coexistência dos dois modelos, até que houvesse mesmo uma consolidação do modelo digital. Acho que são formas muito diferentes de se consumir a informação e, particularmente, eu sinto por isso. Assim, acho que o impresso te possibilita um outro tipo de leitura que o digital não é capaz de oferecer. Então, eu gostaria muito que coexistissem, mas por outras razões que são alheias ao pessoal da redação, né, que são decisões estratégicas da cúpula do jornal, infelizmente eles optaram por esse encerramento do digital, do impresso. E é isso, né? Agora a gente tem que continuar um trabalho para que esse veículo digital seja imprescindível à vida das pessoas, que é difícil de concorrer, né? Desculpa, tá, gente? Pronto, desculpa. Bom dia. Oi. Você sofreu ameaças devido à série de reportagens Polícia Fora da Lei. Como você lidou psicologicamente com elas? Bom, foi um período bem difícil, assim. Foram dois ciclos de ameaças, na verdade. O primeiro mais indireto, que foi logo após a publicação. E houve um segundo momento, uns 3, 4 meses adiante da publicação da série, que foi quando a gente começou a retomar o assunto, mostrando que aqueles policiais a quem a gente tinha denunciado estavam em vias de serem isentos, que não seriam punidos, pelo contrário, estavam na lista de promoção das respectivas polícias. A partir de então, a gente começou a receber não só eu, os 4, né? A gente começou a receber uma série de ameaças e intimidações, principalmente por meio de telefone. De alguma maneira, eles descobriram os números dos nossos celulares e ligavam a madrugada inteira, assim, sempre de número restrito. E quando nós atendíamos as ligações, ou não falavam nada, né, ficavam quietos do outro lado da linha, que é uma forma de intimidação, ou então xingavam mesmo, aquela coisa, você não sabe com quem está se metendo, a gente vai te matar e tal. E o que me preocupou no segundo momento foi que uma dessas ligações eles cometeram deslize de ligar de um telefone fixo que não era número restrito. Eu retornei a ligação e era do COP, que é o Centro de Operações de Policial Especial da Polícia Civil, ou seja, a tropa de elite da Polícia Civil. Aquilo me preocupou muito. Aí teve um outro episódio também que eles ligaram para a redação, para a sede da Gazeta do Povo, para a Secretaria da Vice-Presidência, fazendo uma série de ameaças, que culminou com a saída do Mauri do país, e eu, Diego e o Albari, nós começamos a andar com escolta armada. Isso durou uns 40 dias. Foi um período difícil psicologicamente, porque além de conviver sob essa tensão das ameaças, a gente não podia sair de casa, né? A Gazeta do Povo contratou uma equipe de segurança e eles tinham, por atribuição, garantir a nossa saída de casa, garantir a nossa rotina com segurança. De que maneira que isso se dava na prática? Eu trabalhava no início da tarde, chegava 12h30, 1h, que era o horário que eu costumava ir para a redação. O segurança me ligava, a gente está passando aí na tua casa para te pegar. Aí eles paravam o carro na frente da minha casa, um carro blindado, subiam até meu apartamento e a gente saía junto, né, abraçado, assim, como se fôssemos amigos e tal. Colocava dentro do carro, aí o carro ia e estacionava lá no fundo do barracão da Gazeta do Povo. Aí nesse período, só fiz matérias
que eram possíveis de se fazer de dentro da redação, não ia para a rua. E na volta procedia da mesma forma. E foi um período pesado, assim, porque eu não podia sair de casa nem para ir ao mercado. Na ocasião, eu dividi apartamento com amigos e tinha que fazer aquela coisa de fazer listinha para os caras fazerem compra no mercado para mim e tal. E, por sorte, minha família não é daqui, porque, imagina, meus pais nem sonham que isso aconteceu também. Eles foram saber quando a Folha de São Paulo fez uma reportagem e meu pai acabou lendo e me ligou, o que está acontecendo aí, é assim mesmo e tal. Assim, do ponto de vista psicológico, foi meio forte por causa disso, mas do ponto de vista físico, acho que a gente teve mais sorte que juízo, não aconteceu nada. Bom dia. Bom dia. Você se formou na Unesp, né? Eu queria saber como surgiu a oportunidade de vir trabalhar no Paraná e, consequentemente, na Gazeta do Povo. Cara, acho que foi uma sucessão de acontecimentos. Acho que eu vim parar no Paraná por causa dos fracassos que eu tive na minha vida. Assim. Meu primeiro emprego como jornalista profissional foi num jornal de interior lá do estado de São Paulo. O campus da Unesp, lá de jornalismo, fica em Bauru, que é uma cidade de interior também, tinha 350 mil habitantes na época. Só tinha um jornal impresso e 3 afiliadas de televisão. De modo que a gente se formou praticamente sem fazer estágio, assim, a gente não tinha muito contato com a prática. Então, era um curso muito bom do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático deixava a desejar. Por exemplo, a gente tinha no nosso laboratório de TV tinha 2 câmeras para os cursos de jornalismo, rádio, TV e publicidade. Eu fiz uma matéria de TV na faculdade toda. Então, quando eu concluí o curso, eu senti necessidade de suprir essa deficiência prática que o curso tinha. Ponderei que a melhor forma seria ir para o jornal de interior, aí fiquei 1 ano nesse jornal de interior. Fui para uma afiliada de TV, também do interior, e depois fui para São Paulo. Estava em São Paulo havia 1 ano, mais ou menos, quase 1 ano, e eu fui demitido da TV em que eu trabalhava. Falei, putz, e agora? Aquela coisa estava meio saturado de São Paulo também, para onde é que eu vou? E eu tinha morado em Curitiba por 1 ano, 10 anos antes. Ponderei que eu precisava ir para uma capital, já que São Paulo já não estava dando pé, ponderei que seria Rio de Janeiro ou Curitiba, e acabei vindo para Curitiba. Conhecia superficialmente a Gazeta do Povo, sabia que era o maior jornal do estado, que era o jornal mais importante, mas não conhecia ninguém aqui. E acho que foi meio que na sorte, assim, que quando eu cheguei aqui, lembro que uma das primeiras providências que eu tive foi ir no sindicato dos jornalistas para fazer contato e me apresentar e tal, e dali eu via, da Praça Carlos Gomes, eu via a Gazeta e falei, putz, eu vou trabalhar naquele jornal. E, sei lá, deu certo que 1 ano depois eu fui chamado para fazer um trabalho era um freela de 3 meses. Na época eu estava trabalhando em assessoria de imprensa. E a pessoa, a jornalista que fez a entrevista comigo, que se tornou minha editora depois, ela falou, cara, mas você vai deixar um emprego fixo para um freela de 3 meses? Aí eu fui bem arrogante com ela, assim, eu falei, porque se eu entrar eu não saio mais. E aí estou lá até hoje. Bom dia. Bom dia. Você falou que fez rádio e TV, e daí foi para o jornalismo. O que você viu que faltava no rádio e TV e te fez ir para o jornalismo? Na verdade, sim, como todo mundo, eu era muito jovem quando eu prestei vestibular, né? E tinha algumas dúvidas existenciais e profissionais e tal. E eu acho que eu fui seduzido pela grade de rádio e TV e que, na prática, se revelou que não era aquilo que eu estava procurando. Era um curso muito técnico para o meu perfil. Então, já no primeiro ano de rádio e TV, eu vi que não era aquilo que eu queria, que eu tinha aspirações outras que rádio e TV não poderiam me dar. Então, já no finzinho do primeiro ano, eu fiz um processo interno lá, uma prova para transferir de curso, e assim fiz. E, pro bem ou pro mal, estou no jornalismo.
Bem, bom dia. Bom dia. Assim, pelo que a gente conseguiu ver, você falou também que agora mesmo mencionou de algumas aspirações que você não via no rádio e TV. E, assim, como você tem as reportagens mais voltadas para investigação, cobertura de segurança pública, etc., corrupção policial, principalmente nesse caso mais dito, tem algum nome que, tipo, te vem à cabeça que te fez ir para esse lado, ou tem alguma convicção sua? Na verdade, não. Acho que foi... Não digo que foi acaso, mas acho que foram os instrumentais do jornalismo mesmo que foram me trazendo para essa área, sabe? Porque o jornalismo investigativo nada mais faz do que aplicar aquilo que a gente tem como instrumental, que são ferramentas de apuração, de pesquisa, técnicas de conseguir fonte e tal. Acho que nada mais é do que isso. E acho que foi meio por acaso. Nesse primeiro emprego que eu consegui num jornalzinho de interior, por exemplo, eu lembro que na primeira semana de trabalho eu me meti na minha primeira enrascada profissional, assim. Vou tentar contar rapidinho, porque a história é meio engraçada. Tava eu lá, né, Foca, a primeira semana, e aí chegou o fotógrafo na redação. Recebi uma ligação agora, o prefeito mandou cortar árvores nativas numa área de proteção ambiental. Aí, não tinha ninguém na redação, vai o Foca. Aí fui escalado para ir nessa, né? E assim, era um prefeito sobre o qual recaíam todos os tipos de denúncias de corrupção e tal. E a gente chegou lá no local, de fato, na área de proteção, e estava lá as equipes da prefeitura cortando as árvores nativas e cortando muito certinho, assim, cortando em toras, empilhando para depois o caminhão passar a pegar e tal. E a gente chegou, o fotógrafo fez as fotos, eu conversei com o pessoal lá. Em tese, a gente já teria a reportagem para a qual a gente foi pautada. Aí a gente terminou essa apuração, o fotógrafo falou, pô, beleza, vamos voltar para a redação. Eu falei, cara, peraí, se um prefeito sobre o qual recaem tantas denúncias, por que esse cara ia estar cortando madeira de forma tão certinha, assim, alguma coisa esse cara está fazendo com essa madeira, cara? Vamos fazer uma tocaia aqui e esperar para ver o que esse cara está fazendo. Aí a gente estava numa caminhonete do jornal, que era descaracterizada e tal, a gente enfiou a caminhonete no meio do mato e ficou lá umas 2 horas. Não deu outra, veio o caminhão da prefeitura, carregou aquela madeira e levou para um recinto de exposições lá e deixou. A gente chegou lá, tinha muita madeira, assim, tipo, uma pilha de madeira. E aí comecei a conversar com o pessoal do parque, lá fui apurando, cheguei no caseiro, e o caseiro contou que o prefeito estava pegando aquelas madeiras, que eram madeiras nativas, que não poderiam ser cortadas da área de proteção, estava trocando por uma olaria por tijolos, e pegava esses tijolos e levava na periferia e trocava troco de voto por um candidato a deputado, a gente estava próximo da... E aí nos dias seguintes a gente conseguiu ir para a olaria e pegar essa entrega das madeiras, os caminhões saindo com os tijolos, a gente foi na periferia, depois onde ele distribuía esses tijolos e conseguiu conversar com os moradores que comprovaram que havia essa transação. Então a gente fechou o ciclo. E isso foi com base, assim, no olhar de jornalista, né? Não tem nada de muito especial, assim, é aplicar aquilo que a gente tem como instrumental. Bom dia. Olá, bom dia. Você acabou de citar que é justamente esse olhar jornalístico que você teve. Eu gostaria de saber se, desde a época do vestibular, você sempre teve esse sentimento pelo jornalismo, você sempre teve essa certeza que era aquilo ou, tipo, você já pensou em seguir por outras áreas e chegou a ficar em dúvida se era jornalismo o caminho certo? Olha, eu comecei a enveredar pro lado da comunicação, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu gostava muito de desenhar e eu queria ser cartunista, então, na época. E acho que com uns 15, 16 comecei a ler umas coisas mais interessantes e comecei a ponderar que jornalismo seria um caminho e tal. E, sei lá, eu acho que jornalista tem uma coisa meio que Don Quixote, assim, né? A gente quer transformar o mundo e a gente acaba transformando, de certa forma, né? Ainda que uma pequena comunidade, um pequeno grupo, a gente tem esse poder, entre aspas. E Zé Carlos Fernandes, grande
costuma dizer que a gente não está nessa por causa do dinheiro, eu concordo com ele, assim, acho que a gente tem o que move a gente são outras coisas que não essas aspirações financeiras mais mundanas, assim, acho que a gente é meio bobo até no bom sentido, sabe? Sei lá, eu tenho uma visão meio romântica da coisa, assim, acho que nem vou ficar falando, senão eu vou contaminar vocês com essas coisas. Bom dia. Olá, bom dia. O ano passado você ganhou o prêmio FIEP de reportagem para a internet, com Batalha do Centro Cívico, se não me engano, a reportagem. Não, foi uma reportagem sobre ressocialização de presos por meio do trabalho. Isso. E como foi o processo de cobertura e apuração dessa reportagem? Bom, na verdade, eu nem iria inscrever essa matéria no prêmio, né? Porque quando a gente fala em prêmio da Federação de Indústrias, você já pensa em matérias mais de economia e tal, e essa era uma matéria de direitos humanos. Foi uma pauta que surgiu, não era uma pauta especial, assim, era uma pauta corriqueira, que eu tinha proposto da gente abordar de que forma que essas indústrias que se instalam na colônia penal agrícola poderiam transformar a vida dos presos que trabalham lá e, em contrapartida, também representar um bom negócio para aquelas indústrias, né? Que mostrar esse caminho, essa ressocialização dos presos por meio do trabalho. Então foi uma pauta bem simples, a gente fez em um dia. Acho que o grande trunfo nosso foi, nesse trabalho, foi ter postado num trabalho multimídia. A gente foi com um fotógrafo, fez uma reportagem em vídeo também. E acho que ter tido uma visão humana da coisa, assim. Acho que a gente está numa fase da nossa sociedade que a gente olha com muito julgamento, muito rancor, com muito ódio para quem está no sistema penitenciário. E o que a gente fez nesse caso foi ouvir os presos e os atores desse processo de ressocialização e mostrar isso de uma forma humana e digna e, em contrapartida, mostrando que também era um bom negócio para as indústrias. Acho que foi bacana, assim, o resultado. A gente não estava esperando mesmo ter vencido o prêmio e acho que mostrou que a gente estava certo, assim, nesse olhar. Como foi sua experiência como editor e apresentador do canal Mix? Nossa, foi bem doido, porque quando eu ao longo da faculdade, eu não tinha a menor aspiração em trabalhar em televisão. Porque, primeiro, por conta dessa deficiência técnica que existia na Unesp, né? Como eu disse, ao longo da universidade, eu fiz uma reportagem de vídeo só. Mas sempre gostei da linguagem de televisão, assim, acho que a imagem te possibilita contar a história de uma forma diferente e chegar, impactar as pessoas de uma forma muito potencializada. Eu trabalhava nesse jornal e esse jornal acabou comprando uma emissora de televisão afiliada da Mix. E como eles já confiavam no meu trabalho, eu já tinha conseguido me consolidar ali no grupo, eles acabaram me convidando inicialmente para ser repórter e depois para apresentar. Foi uma experiência interessante, assim, na época. Tinha os ônus, porque eu era numa cidade pequena, então tem aquela coisa de você ir no mercado e ser reconhecido. Eu conheço você de algum lugar. Não, conhece não, você está me confundindo, tem rosto muito comum e tal. E foi isso, passou, estou curado. Eu queria saber, mesmo você seguindo essa linha de jornalismo investigativo, você teve alguma matéria que você que você pensa que foi tipo inusitada? De investigativo? Rapaz, eu acho que não, porque essas matérias que têm uma veia mais investigativa, geralmente elas demandam uma produção muito ampla, né? Elas requerem pesquisa, aprofundamento, assim. Então, acho que a gente não dá muito espaço para o inusitado na pauta, mas no decorrer da apuração acontecem coisas
coisas muito inusitadas. Fala, Kátia, fala. Não, pode continuar. Eu vou fazer pergunta. Não, fiquei incomodado com você agora. Acontecem coisas inusitadas, acho que ao longo da consolidação da pauta, mas durante a produção, assim, como tema, eu acho que eu não participei de nenhuma que seja inusitada. No Polícia Fora da Lei teve essa história, da gente perseguir os delegados até casa de prostituição e ter que frequentar a casa de prostituição para conseguir fazer a imagem do delegado lá dentro. Ter que ficar fazendo campana na frente da delegacia para esperar o delegado sair, para perseguir o cara, então, esse tipo de coisa. Mas que a pauta tenha partido de uma situação inusitada, não. Mas situações inusitadas que ocorreram ao longo do processo. Bom dia, eu sou a Kátia Brembati, Eu vou até tomar água. sou professora da Universidade Positivo. Eu queria saber, Felipe, se você já chorou numa reportagem. Durante a reportagem, não. Depois, sim. Quer que eu discorra? Eu acho que durante, assim, não sei o que acontece. Acho que a gente vira uma chavinha, veste uma carapaça ali e a gente é capaz de suportar tudo, assim. Mas teve várias vezes de eu chegar em casa destruído, assim, e eu não resisti a chorar mesmo, porque eu sou meio chorão. Não conto pra ninguém. Mas, putz, teve uma história que foi... A gente estava fazendo uma cobertura sobre as gangues lá da Vila Sabará que estavam se enfrentando e se matando e tal. Tipo meninos, 15 anos, 16 e tal. Teve um fim de semana que eu estava de plantão e... tinha morrido um menino lá. E eu fui lá, era um menino que tinha acho que 7 ou 8 anos, não sei. Os meninos da gangue foram trocar tiros e acertaram a cabeça do menino que estava num bar e tinha ido comprar uma coxinha. Ele morreu com uma nota de R$2 na mão, assim. E aí eu cheguei lá, a área estava isolada e tudo e tal, e estava o menininho caído com aquela poça de sangue e do lado tinha, muito próximo, umas outras crianças estavam brincando de carrinho, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse corriqueiro ou banal para eles, como se eles estivessem acostumados com a cena. E fui conversar com o delegado depois, e o delegado estava destruído, porque ele tinha um filho daquela idade, e ele falou, poderia ser meu filho ali e tal. Enfim, na hora resisti bravamente e tal, mas quando cheguei em casa não deu não. Foi isso. Você para, viu, Kátia? Bom dia. Bom dia. Você disse que você foi ameaçado, né, por conta da série Polícia Fora da Lei. Eu quero saber se você, em algum momento, quando estava realizando novas matérias, você sentiu medo ou sofreu autocensura, pensando, não, posso passar por isso de novo, então é melhor eu não publicar algo. Medo muitas vezes. Agora, autocensura não, porque acho que assim, a gente, de certo modo, a gente tinha ideia de que a gente sofreria represália. A gente não sabia em que nível, mas a gente saberia que haveria uma reação. Mas a gente tem aquela coisa que acho que todo jornalista tem, se não tem, deveria ter, que quando você está com um grande assunto na mão, você quer tornar aquilo público, né? Poxa, eram indícios de desvio de milhões, é dinheiro público, em relação ao uso pessoal dos carros. Enquanto os investigadores não têm, muitas vezes, uma viatura decente para trabalhar, então tem que ficar remendando, fazendo gambiarra para a viatura funcionar. Tinha um delegado com carro zero, usando para N finalidades que não investigação. Isso acaba indignando qualquer cidadão, né? E com a gente não foi diferente, assim. Então a gente sentiu muito medo, principalmente ao longo da apuração, porque principalmente quando a gente estava fazendo campanha e seguindo os policiais, sei lá, eles poderiam confundir a gente com assaltante, tipo, que tem um carro me seguindo. E eles não estão armados. Então, acho que o medo foi uma constante, mas
acho que a indignação que a gente sentia, assim, era maior que o medo. Acho que tem que ser assim mesmo. Lembro que nessa época eu tinha um pesadelo recorrente, que eu sempre tinha um pesadelo que tinha um bebê, uma pessoa carregando um bebê, e daí a pessoa tropeçava, o bebê caía, tinha uma confusão, chegava um cara e atirava na cabeça do bebê. Toda noite eu sonhava com isso. Tava ficando meio maluco já, mas foi. Acho que medo fez parte o tempo todo, mas tem que seguir adiante, né? E isso afetou as novas matérias, as futuras matérias que você publicou e escreveu? Não, continuei sem juízo. Bom dia. Bom dia. Você diria que nesses seus anos trabalhando no jornalismo, qual foi a maior coisa que você aprendeu? Eu aprendi a olhar o outro como ser humano. Acho que... Não que eu não fizesse isso antes, assim, mas... Acho que o jornalista tem que fazer um exercício diário de se colocar no lugar do outro, principalmente quando é uma pauta relacionada a pessoas em situação de vulnerabilidade ou de minorias. A gente nunca sabe o que o outro está passando ali, e às vezes fazer esse exercício é fundamental. Bom dia. Eu gostaria de saber como ocorre o processo de definição das pautas na Gazeta. Basicamente, de duas formas. Existem as pautas que os editores formulam e te pautam. Você vai fazer tal pauta. Que geralmente são as pautas que a gente considera mais corriqueira, mais do dia, assim. E essas pautas especiais a gente tem a prerrogativa de elaborar, fazer um projeto e apresentar. E eles fazem uma análise, pode ser que seja aprovado, pode ser que não. E essa análise depende de uma série de fatores, desde a viabilidade do tempo que você vai ter que gastar na apuração até o retorno que ela pode trazer para a sociedade. É basicamente essa forma. Eu queria saber qual foi a matéria que mais te marcou. Puta, sei não. Alguma, assim, que você pode dizer que trouxe uma coisa diferente, assim. Todos eu sei que essa do Fora da Lei foi, com certeza, muito chocante, mas alguma coisa que mexeu com você. Nossa, mas acho que nem se eu fizesse um top 10 eu daria conta, assim. Acho que a gente acaba se apegando às pautas, né, Kátia? A gente se apega às pautas, aos personagens. Teve uma série de reportagens sobre imigração haitiana que eu fiz, que a gente acompanhou um migrante por um ano, assim. Putz, você acaba criando um vínculo, né? Fora do jornal agora, estou acompanhando um personagem há 3 anos e pouco, e é uma relação difícil, assim, porque acaba transcendendo por mais profissional que você seja, você acaba se envolvendo. E eu não sei se é ruim se envolver, sabe? Eu acho que existe uma premissa do jornalismo que é da objetividade, que muita gente demoniza adjetivo nas matérias. Acho que depende da matéria, acho que cabe sim. Acho que dá para você levar para o leitor um pouco da sua percepção, e o adjetivo acho que cabe nesse caso. É claro que não aquele adjetivo com juízo de valor, mas que vá ajudar a compor uma atmosfera. Mas, desculpa, eu não vou saber apontar uma. A do Sony. O Sony é aquele cidadão que mora numa casinha de cachorro ali na Marechal. Foi uma pauta que aconteceu por acaso. Estava indo para o jornal e vi uma casinha de cachorro meio grande. Falei, mas que diabo é isso? Qual não foi minha surpresa ao ver que tinha um ser humano morando lá, né? E aí fui para o jornal. Tava o Albari, que é um grande parceiro fotográfico. Falei, Albari, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Vem comigo, então, vamos fazer uma pauta ali. E a gente descobriu que aquele cidadão tinha uma família, tinha uma história, mas que ele estava morando numa casinha de cachorro porque ele sofria de depressão e porque ele não queria atrapalhar os filhos dele, que ele considerava que ele atrapalhava os filhos dele, ele preferiu construir uma casinha de cachorro e morar na rua. Enfim, a gente contou essa história, e a história acabou tendo uma repercussão grande, talvez pelo inusitado,
Mas acho que o ponto positivo foi que algumas pessoas se organizaram para dar uma força para ele, para ajudá-lo e tal. Teve um grupo de empresários que nos dias seguintes se organizaram e compraram ferramentas, porque ele é marceneiro. Compraram ferramentas e deram essas ferramentas para ele. E aí, uma vez por mês, assim, eu passo lá para dar um oi para ele. Ele está trabalhando com as ferramentas e tal. Alugou um quartinho, está morando num quartinho e está fazendo ele dorme no quartinho, mas fica o dia todo na casinha de cachorro ali na rua ainda, fazendo as pecinhas de madeira dele, vendendo. Acho que foi bacaninha, né, Fátima? O que você quer que eu fale da Federal? Mas eu falo desde o princípio? Você quer que eu fale desde o princípio? Não. Ué, eles não vão ter que devolver 16 milhões, você acha pouco de dinheiro público? Não acho, mas eu fico em dúvida do que falar, assim, sei lá. Você tem que perguntar, pô, eu sou... Tá, como foi o processo da Universidade SA e como é quando uma reportagem dá um efeito objetivo, como, por exemplo, retorno, devolução de dinheiro público? Tá. A série começou... Em 2015, a Gazeta foi procurada pelo jornal Zero Hora. Eles estavam com um projeto de fazer um consórcio de jornais para investigar, para que todos investigassem o mesmo tema. No caso, desvios ocorridos em universidades públicas. Eu fui chamado diretamente porque tinha um colega no Zero Hora com quem eu já tinha encontrado em alguns congressos e tal. E eles já tinham um trabalho relativamente avançados relacionados às universidades de lá. Ele falou, se você quiser trabalhar, quiser participar, a pauta é essa, tal. Só que vocês têm que correr, que a gente vai ter um mês para entregar o material. Aí eu falei, não, pode deixar. Aí eu falei, putz, e agora, né? Não tinha nada. Aí, como foi o processo de apuração? Eu baixei a planilha de repasses que o MEC fez para as universidades do Paraná. E, putz, não vou lembrar quantas linhas eram, mas era acho que 3.700 linhas de uma planilha de Excel. Eu fui vendo linha por linha e 4 dessas linhas me chamaram a atenção porque eram repasses do MEC para o DENIT. Aquilo me causou um estranhamento, porque eu falei, peraí, mas é dinheiro da educação sendo usado em obras? Estranho isso. Separei essas 4 linhas e aí eu fui para o processo de fazer fonte. Fiz algumas fontes no TCU e algumas fontes na Universidade Federal do Paraná. Aprendi a mexer no portal da transparência, onde constam os convênios da universidade. E lá o que a gente descobriu foi o seguinte, que o DENIT estava usando praticamente a universidade para driblar licitações. Por exemplo, o DENIT precisava de um estudo técnico, de viabilidade técnica para uma obra no Pará. Em vez dele licitar esse serviço na iniciativa privada, ele repassava o dinheiro para a Universidade Federal não tinha recursos ou capacidade técnica para fazer esse serviço na íntegra. O que a universidade fazia? Repassava parte do dinheiro para empresas vinculadas a um grupo de professores lá. Então, era uma engenharia financeira quase que eles faziam para desviar esse dinheiro para as empresas parceiras desse núcleo. Era um núcleo de professores se apropriando da universidade. E na série acho que a gente conseguiu levantar convênios que somavam 58 milhões. E aí, a partir da série o TCU instaurou uma investigação que teve um capítulo bem importante esse mês, que foi que ele comprovou as irregularidades que a gente tinha apontado na série e determinou a devolução de mais de 16 milhões. Ou seja, a Federal estava recebendo esse dinheiro em excesso ou fazendo mau uso e vai ter que ressarcir os cofres públicos em 16 milhões. E, putz, acho que não dá para imaginar um resultado melhor, né? Quando você parte do zero, descobre um
um desvio de dinheiro público, que é uma coisa que me causa muita indignação, e que você vê que esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos a partir do seu trabalho. Acho que é bem legal. Bom dia. Bom dia. Como você se sente quando uma reportagem sua muda a vida de alguém, como, por exemplo, do rapaz que morava numa casinha de cachorro? Eu me sinto bem feliz. Não, sério. Sei lá, eu acho que você sente que você está cumprindo aquela missão, entre aspas, que você imaginava quando você marcou que você queria fazer vestibular para jornalismo na fichinha lá do vestibular e tal. Acho que é meio que a gente imagina, a gente tem que, o jornalismo é quase que um sacerdócio, assim, né? Não é só uma profissão, não é só o nosso ganha-pão, a gente tem uma função social, a gente acredita nisso. Eu, pelo menos, acredito. Eu sou meio bobo, mas acredito. Então, quando você vê um resultado direto disso, óbvio, muito bacana, assim, a gente sente que a nossa vocação não é só um sonho, assim, que a gente, de fato, pode dar alguma coisa para a sociedade. Bom dia. Tem algum profissional da área do jornalismo que você considera uma inspiração na sua vida? Quando eu cheguei na Gazeta do Povo, tinha algumas pessoas que eu admirava muito, que eram o Zé Carlos Fernandes, o Mauri e, posteriormente, a Kátia. É verdade que... Não, é verdade. Eu acho que esses profissionais, eles fazem um trabalho importantíssimo, assim, que estão no hall dos melhores do Paraná e, sim, do Brasil. E eu acho que a gente tem que valorizar muito o pessoal daqui, né? A gente tem de olhar muito para fora. E não, a gente tem profissionais muito bons aqui na província e que, às vezes, a gente torce o nariz porque está perto, assim. E eu gosto muito de olhar para esse pessoal, assim. Lembro, na minha primeira semana na Gazeta, eu tomo muito café. E aí eu levantava para ir tomar café, tinha que atravessar a redação, assim. E aí eu olhando, assim, eu ficava deslumbrado, cara. Eu falava, nossa, o Zé Carlos Fernandes está ali, o Mauri está ali. Depois, putz, a Kátia está aqui. E hoje a Kátia Mala senta do meu lado. É bacana, sabe? Eu sinto orgulho, assim, de ter trabalhado com essas pessoas. Eu fiz pauta com o Zé Carlos, fiz pauta com o Mauri. Troco muito ideia com a Kátia e eu acho que esse contato também, que é uma coisa bacana em redação. Acho que a gente se influencia muito, essa troca é muito rica. E eu temo que isso vá se perdendo ao longo do tempo, sabe? Com o encolhimento das redações e com a mudança de perfil dos jornalistas também. Que uma percepção minha, esse pessoal novo que está chegando na redação é muito apegado à apuração por internet, por Facebook e tal, e acaba desprezando esse outro lado que é tão rico, sabe? Acho que as coisas devem... Não estou demonizando a tecnologia, não é isso. É importantíssimo já conseguir muitas fontes por Facebook, mas acho que ficar só nisso é meio complicado. Assim. Bom dia, Felipe. Bom dia. Com a mudança da Gazeta do meio impresso para o digital, você sentiu alguma diferença na dinâmica da redação? Olha, ainda não. Ainda não, porque está em processo, né? Eu, particularmente, estou assimilando o golpe ainda. Mas, como a gente já... Quando as edições impressas eram diárias, o impresso se valia das nossas reportagens que a gente já produzia. A gente não produzia mais para impresso ou para o digital, a gente produzia para a Gazeta. Então, o impresso se valia das nossas reportagens, então não houve uma alteração muito significativa na nossa rotina. Houve, assim, aquele burburinho que era gostoso de você ver, a hora que estava chegando o fechamento, o pessoal discutindo manchete e tal, isso que não tem mais e que eu lamento muito, porque eu achava muito bacana essa atmosfera. Bom dia de novo. Eu gostaria de saber se alguma vez você deu ideia para uma pauta e alguém acabou roubando de você. Cara, roubando acho que não, assim, mas o que acontece às vezes é que você tem uma ideia, só que você já está em outras pautas que são muito urgentes, e aí o editor chega e fala assim, tudo bem se eu passar para fulano? Não, tudo bem, vai lá. Às vezes você dá com dor no coração, mas vai, né? Mas acho que de roubar, assim, pauta, deixa eu pensar que se teve...
Não, acho que não. Acho que não. Só uma pessoa não estava viva hoje para contar a história também. Como é trabalhar com a Kátia? Cara, tirando a forma carinhosa como ela me trata, ela é uma pessoa... Marginal. Ela me chama de marginal. A Kátia, eu acho que ela é uma pessoa fantástica. Assim, como eu disse, ela é uma das minhas referências no jornalismo aqui do Paraná. E a gente sempre pede opinião um pro outro, assim, principalmente quando a gente tem uma ideia mais consolidada, pede um para ler o texto do outro e tal. E sempre que eu tenho alguma insegurança, assim, eu troco uma ideia com ela. A gente vai muito tomar café lá no fundinho, fica de conversa, a maioria das vezes sobre jornalismo. E é uma mala da qual eu gosto muito, e é uma cruz que eu carrego por sentar do meu lado, e que não atende os meus pedidos de arrumar minha mesa. Bom dia. Bom dia. Qual seria um conselho assim que você daria para quem pretende trabalhar com jornalismo investigativo? Comece já. Acho que vocês têm uma vantagem gigantesca assim, em relação à minha geração, que são os portais da transparência estão aí. Vocês podem descobrir muitas pautas com visão e com disposição. E há maneiras muito mais simples de se aprofundar. Hoje em dia você consegue fazer um curso online. A Abrage disponibiliza cursos online que podem capacitar a começar a fazer. E acho que é mão na massa e treinando esse olhar para se estranhar com as coisas e fazendo. A Kátia está aí, enche o saco dela, ela te ajuda. Você já trabalhou com pessoas que você considerou como referência, como Mauro, Kátia, enfim. E também já fez matérias que mudaram a vida das pessoas, fez matérias importantes, você ganhou prêmios por elas. Tem alguma meta assim que você queira atingir daqui para o futuro? Acho que a gente sempre quer mais, né? Acho que... Não sei se a Kátia sente isso, assim, mas quando se termina uma reportagem que demorou muito tempo, que foi uma apuração profunda, que tem um resultado bacana, a hora que termina você fala, putz, e agora, qual que é a próxima? Acho que sempre tem essa aspiração da gente querer mais e acho que é bom e é natural que isso ocorra. Sei lá, se aparecesse um gênio aqui e falasse que você tem um pedido no jornalismo e tal, eu ia pedir para continuar tendo possibilidades estruturais de continuar fazendo grandes reportagens, de ter condições, de ter tempo, de ter investimento do jornal e capacidade pessoal também para fazê-lo. Gostaria de continuar cavando pautas e executando, que acho que é o que me faz feliz e é a forma como, polianamente, acho que contribuo com a sociedade. Bom, anteriormente a gente falou sobre as ameaças que você acabou sofrendo e sobre todos os problemas que um jornalista assim, pode passar realmente. Eu gostaria de saber se desistir da profissão já chegou a ser uma opção real. Real não. Tive momentos de crise, mas não foram crises... Como que eu vou dizer? Foram crises financeiras e não propriamente desilusões com o jornalismo, sabe? Que a gente sabe que a gente recebe uma remuneração bem aquém do que a gente mereceria e tal, que outras carreiras que têm a mesma especialização nossa. Então, eu já tive algumas crises nesse sentido, mas crise com o jornalismo em si, assim, acho que não. Acho que eu sou teimoso, sempre quis continuar e sempre, às vezes, a conjuntura não é tão favorável, mas eu tenho aquela coisa de querer me adaptar e conseguir cavar um espaço para conseguir fazer aquilo que eu acredito. Dá um exemplo para você, assim.
num desses bate-papos que eu participei em universidade, as pessoas perguntam, mas você não sente mal de escrever para a Gazeta do Povo, é um veículo tão conservador e tal. Quando eu fui trabalhar na Gazeta, eu sabia que a Gazeta tinha um perfil mais conservador. Mas eu acho que tem espaço, a gente consegue cavar espaço para fazer coisas relevantes, mesmo que destoem da visão daquele veículo. Como é que você vai crucificar um veículo que fez trabalhos importantes, tipo Diários Secretos? Olha o impacto que isso teve para a sociedade. Então, acho que apesar de tudo, a gente consegue fazer diferença. De novo, cara? Tá. Bom dia. Teve alguma vez que você chegou a um nível de frustração extrema, que você olhou para uma matéria assim no quesito de, poxa, faltou profissionalismo no que eu fiz aqui? Acho que às vezes a gente... já aconteceu de falar, putz, podia ter feito melhor e tal. Acho que muitas vezes acontece da gente não conseguir entregar um material como a gente pensava em função do tempo, né? A gente está numa luta constante contra o tempo, principalmente em tempos de internet. Putz, tem que colocar a matéria quanto antes. Às vezes o editor está contando com aquela matéria para a programação do dia. Você tem que entregar terminando, estando do jeito que você gostaria ou não. Mas eu não me lembro assim de ter cometido algum deslize que tenha me frustrado nesse nível, assim. As minhas frustrações poucas são mais com pautas que eu propus que não puderam ser feitas do que com as que eu fiz. Eu gostaria de saber, você tendo uma colega que também é professora, se você tem o desejo de um dia ser professor também de universidade e se você também pretende escrever um livro algum dia. Rapaz, eu gostaria de ser professor por conta... porque eu acho muito enriquecedor esse contato com os alunos. Assim, acho que a gente aprende muito mais do que os alunos com os professores e tal. Mas tem um problema que eu não fiz mestrado e tenho uma relação meio complicada com a academia, assim. Então, teria que superar isso. Em algum momento da vida, talvez eu vá superar e tal. E tem outro problema também, que eu acho que eu me comunico muito melhor escrevendo do que falando. Eu sou caipira e tal, eu falo mal, e etc. e tudo. E com relação ao livro, está em processo aí. Se tudo der certo, em 1 ano e meio, 2 anos, pode ter novidade. Você fez a parte escrita do livro do Bruno Covello também, né? É verdade. Mas eu não considero que seja um livro meu, né? Sim. Bruno Covello é um fotógrafo importantíssimo aqui de Curitiba. Ele acompanhou... O livro dele, ele me chamou para escrever o prefácio do livro dele, porque o livro dele nasceu de uma pauta que eu fiz em conjunto com ele, que foi uma pauta sobre haitianos que eram agredidos no ambiente de trabalho, ou seja, essa animosidade com relação aos migrantes chegou ao extremo de que eles estavam sofrendo ameaças e agressões nos respectivos trabalhos. E a partir dali ele começou a acompanhar esses migrantes e ele fez um trabalho fantástico. Assim, ele acompanhou, acho que 2 anos, 3 anos, a comunidade haitiana aqui, conseguiu um grau de imersão que nenhum outro jornalista ou fotógrafo no Brasil conseguiu, posso dizer sem medo de errar. E foi um trabalho muito sensível. Ele me chamou para escrever alguns capítulos, pequenos capítulos, alguns blocos de texto que constam dentro e os textos de apresentação de cada parte. Mas eu considero que esse mais um livro dele, assim, foi apenas uma contribuição que eu acabei dando para o trabalho. Oi. Eu tenho uma entrevista tua nessa semana que repercutiu bastante, que foi com o Greca, né? Repercutiu muito, por sinal. Até porque ele te chamou de doutor em economia e tudo mais. Queria que você falasse um pouco de como foi a entrevista, até como curiosidade de bastidores, porque são estudantes, né? Podem entrevistar o prefeito futuramente. Como é que foi e como é que foi o chegar no doutor em economia? Cara, tava no fatídico dia da votação que foi adiada, teve a tentativa não, os servidores conseguiram furar o bloqueio na PM e entrar na Câmara, a gente teve episódios lamentáveis de violência e estava todo mundo atrás do Greca, né? Se não me engano, a Band News já tinha falado com ele já tinha falado com a TV. E o Galindo estava atrás
do Greca para entrevistá-lo. E eu não sabia disso, e eu fiz um pedido à assessoria da PM, mania de cobrir polícia. Tinha feito um pedido à assessoria da prefeitura de entrevista também. E se eu soubesse desse pedido do Galindo, nem teria me atravessado, assim. E não sei por que, se por conta da relação não muito boa do Greca com o Galindo, acho que o Greca preferiu dar a entrevista a mim. E aí o assessor dele me ligou, você pode falar com o prefeito, então? Eu falei, claro, me passe aí e tal. E logo de cara eu senti que o Greca estava meio que... Como que a gente pode colocar? Estava exasperado com a situação, assim, ele não estava muito feliz, e quando ele sentiu que eu comecei a apertar, eu senti... O Greca é muito irônico, né? E eu prefiro entrevistar pessoas com o perfil do Greca a entrevistar pessoas mais insossas, assim, que você sabe que aquela entrevista monótona, tal. Você sabe que o Greca pode ter uma novidade, ele pode explodir a qualquer momento. Então, eu percebi que isso estava próximo de acontecer, porque ele começou a responder de forma irônica e começou a me interromper nas perguntas, assim. E eu acho que chegou no fatídico episódio do Doutor em Economia, porque eu comecei a questioná-lo, né? E fiz o papel do jornalista, né? Meu papel ali era perguntar e talvez fazer as perguntas que todo cidadão quisesse saber, que era como ele se sentia com relação às agressões e quais seriam os impactos que de fato haveria se as medidas fossem aprovadas, quais seriam os impactos para os cofres municipais. E talvez por não ter os números em mãos, ele ficou muito contrariado com aquilo e lançou, você é doutor em economia e tal. Eu acho engraçado, assim, acho que a graça da entrevista de ping-pong é essa, né? Justamente você conseguir ter essa possibilidade do entrevistado soltar alguma frase, você pega em contradição, como aconteceu, né? Além dessa frase, ele teve algumas contradições. Primeiro, ele disse que ele determinou que a Câmara não votasse. Depois, num outro momento, ele disse que não interferia no Legislativo. Pô, peraí, ali na frente você falou que você determinou que você votou. Então, acho que essa possibilidade de você fazer com que a fonte caia em contradição e o leitor ter essa possibilidade de perceber isso, eu acho bem bacana. Acho que é um grande molho da entrevista ping-pong. Você disse anteriormente que já utilizou as redes sociais como para tirar pauta e tudo mais. Como e quando as redes sociais devem ser utilizadas e se tem algum problema em utilizá-las? Enfim. Eu acho que as redes sociais, elas potencializam a nossa vizinhança, né? Coisas que a gente descobria antes em conversa na fila do pão ou conversando com o vizinho, a rede social tá ali, tipo, um monte de micro conversas que estão ali na tua frente para você acessar e tal. Então, eu acho que o bacana é essa potencialização. Enfim, é um termômetro importante para você saber como é que as pessoas estão pensando, como é que estão reagindo com relação a determinados temas. E eu acho que nessa pode surgir boas pautas, boas fontes. A minha cisma, assim, é você ficar só nisso, sabe? Por exemplo, tem alguns grupos de jornalistas que ele ajude um jornalista. E tudo bem, tem coisas que são difíceis de se conseguir, então eu acho legítimo. Por exemplo, gente, alguém conhece um especialista em veterinária de suricates? Coisa que você não vai encontrar na esquina. Mas, pô, eu vi jornalista lá pedindo o contato de músico na Rua 15. Cara, vai na Rua 15 que você vai encontrar 15 músicos. Se dê essa possibilidade de você encontrar com o inusitado, sabe? O Zé Carlos Fernandes, por exemplo, que a gente está falando de referências. Você acha que ele encontra os personagens dele pelo Facebook? Não, o cara, ele conversa com as pessoas, ele se dá a chance do inesperado acontecer. Que é muitas vezes nisso, às vezes você está com uma pauta X, mas você encontra o X ao cubo porque você está vendo que o troço era muito maior, então não era exatamente aquilo, era outra coisa. E o Facebook não permite isso. A internet, no modo geral, não permite. Sei lá, acho que a gente tem que ter percepção e sensibilidade, isso que a gente não pode perder. E tenho muito medo disso, né?
Gaitalize fala que a gente está vendo muito o mundo pelo quadradinho do cristal líquido. Eu acho que é isso. É claro que ele leva um troço a um patamar extremo, mas eu acho que ele tem muito de verdade naquilo que ele fala. Você já sofreu represálias ou alguma coisa do tipo de uma pessoa que você vai entrevistar ou de pessoas na rua por ser da imprensa? Várias vezes. Nessas manifestações, assim, é muito comum, né? Porque o jornalista é tido meio que como demônio em alguns episódios, por ambos os lados. Então a gente consegue nesse caso da votação do pacotaço do Greca, por exemplo. O pessoal da prefeitura não gosta do trabalho da imprensa e os sindicatos também não. Então a gente acaba sendo odiado pelos dois lados e tal. Na época do movimento secundarista, no passado, a greve dos estudantes também. A gente era hostilizado por estudantes e pelo governo. Eu acho que é da profissão isso, mas cabe a gente ter jogo de cintura para lidar com essa situação, né? Tem que se preparar porque isso rola. Mas teve alguma coisa mais séria que você lembra? Ou mais agressão verbal? Bom, teve uma vez que eu estava indo na Vila das Torres para fazer uma reportagem sobre... A Vila das Torres tem duas gangues que historicamente disputam o tráfico lá. E, vez por outra, um dos grupos mata um integrante do outro e aí o outro vai e se vinga, mata um e gira a roda da violência e eles começam a se matar. Eu estava indo lá para fazer uma reportagem sobre isso. E quando estava chegando, eu e o Daniel Castellano, o fotógrafo que estava comigo, a gente foi recebido a tijoladas por um dos meninos que era ligado ao tráfico. Mas eu sou esperto, tenho esquiva, consegui me desviar dos tijolos. Ele luta boxe. Mas teve isso, assim. Acho que esse foi um exemplo. Mas eu nunca me furtei aí aos lugares, assim, sabe? Tem muito colega que morre de medo da Vila das Torres, que não vai para lá e sempre que tem oportunidade, que tem pauta, eu faço questão de ir, assim. Acho que é uma prerrogativa nossa e acho que a gente tem que ir porque tem que dar cara mesmo. Bom dia. Bom dia. Como a tua experiência no jornalismo investigativo e trabalhando no Jornal Diário influencia os textos do blog que tem no Vestibular Eleitoral? De forma nenhuma. Eu acho que o blog, na verdade, é uma tentativa de contrapor até o exercício jornalístico, né? Porque e mais para um pouco para servir como uma espécie de sanatório a mim mesmo, assim. E para exercitar esse outro lado, que eu não posso escrever um texto jornalístico de forma mais literária que a Gazeta não vai querer publicar. Então acho que é uma tentativa de não deixar morrer esse lado que eu sempre tive e de manter minha sanidade, porque eu escrevo muito também por necessidade, não só por profissão. Mas o olhar assim, do jornalismo investigativo, essa sensibilidade no fazem nos textos? Eu acho, do jornalismo investigativo, eu acho que não. Eu acho que tem sim esse lance que eu falei da gente ter uma visão mais humanística da coisa, de ver o outro como tentar se colocar no lugar do outro e tratar o outro como ser humano que é. Um pouco disso sim, mas de investigativo acho que não. Imagina. Pegar dormir. Acorda. Com a internet vai surgindo novos meios e vários novos grupos de jornalismo alternativo. Um exemplo é a mídia ninja. Qual a sua visão sobre esse novo modo de fazer jornalismo? Olha, eu acho que a internet tem trazido coisas muito interessantes. Mídia ninja. Pontos positivos. Eles oferecem uma outra visão que não o da grande mídia, como eles gostam de dizer, mas é uma visão parcial também, né? Eu torço um pouco o nariz com essa coisa com essa aura colaborativa que eles
que grupos como a Mídia Ninja têm ou querem ter, porque o jornalismo custa dinheiro. E quando um fotógrafo vai lá e faz uma foto em Mídia Ninja, publica e não dá o crédito pro fotógrafo, acho meio complicado, sabe? Eu acho que a ideia é muito boa, que os coletivos são muito bem-vindos, mas eu tenho uma cisma, assim, que acho que algumas perguntas têm que ser respondidas, né? Quem está financiando? Minha cisma em linhas gerais, vou tentar resumir de uma forma mais banal, assim. Os caras estão usando os fotógrafos, os jornalistas, pro seu conteúdo ou não? De que forma que isso está acontecendo? Mas eu acho que a internet tem coisa muito interessante. Aqui no Paraná a gente tem o LivreJor, que faz um trabalho maravilhoso de acompanhamento por meio de lei de acesso à informação. Eu acho que é um caminho, assim, é uma ferramenta para os estudantes pensarem, inclusive, uma coisa que a gente não tinha na minha geração, que é essa facilidade, essa possibilidade de se organizar e de conseguir atingir uma gama muito grande de gente com um custo muito baixo. Mas Mídia Ninja, minha visão é meio em cima do muro, assim, ao mesmo tempo que eu acho muito legal que eles consigam trazer uma visão mais de acordo com aquilo que o público-alvo deles acredita. Tem esse outro lado que eu não sei muito bem como é a relação dele com os profissionais que estão os respaldando com conteúdo, sabe? Eu gostaria muito que os colaboradores deles, se não forem, que sejam pagos por isso, assim, porque é a profissão das pessoas, tem custo, e a gente tem que valorizar o trabalho de quem faz. Pelo tempo, nós temos mais uma pergunta, pessoal. Quer fechar? A imparcialidade é algo imprescindível no jornalismo. Você se monitora para não ser parcial ou a imparcialidade já é algo natural na hora de escrever as matérias? Eu acho que a gente tem uns instrumentais básicos algumas premissas que já norteiam para esse caminho da imparcialidade, né? Que é basicamente você ouvir todos os envolvidos na história, construir o texto de forma equilibrada e sem fazer um juízo de valor, sem tomar um partido. Acho que com o passar do tempo, acho que isso vai entrando em piloto automático até. Acho que é mais difícil você se surpreender quando você comete um deslize nesse caso do que o contrário, assim. Acho que basicamente o que a gente aprende na cadeira das universidades já dá as condições para que a gente faça tudo certinho, bonitinho. Beleza, eu queria agradecer ao Felipe, acho que foi muito legal, né? Um olhar muito interessante da profissão, um olhar para o humano, né? Acho que sempre é interessante quando tem a paixão pelo jornalismo. Muito obrigado por ter topado falar com os alunos. Imagina. Eu que agradeço. É sempre legal essa troca esse dedinho de prosa aí. Só desculpa que falta de jeito aí, caipira é fogo. Não, tudo super bem. Palmas para o Felipe. Valeu.